Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Começando mais um Toque Sai Podcast. O lugar pra tua resenha, aquela resenha solta, leve. Não é aquela história de aquele podcast de 2 horas e meia que o cara vai no banheiro, o cara bebe, o cara fica bêbado. Não é. É Toque Sai, é papum, é rapidinho, é resenha leve. É isso aí. Eu sou o Chico Júnior, jornalista, já trabalho com futebol aí há mais de 15 anos e aqui é só a galera dos anos 90, a galera dos anos 2000, a galera que eu gosto de trocar ideia, aqui só vem quem eu quero. E hoje um cara que tentei um contato com ele no começo do ano, ele estava trabalhando, estava fora, ele vai contar aí o que ele já viveu nesse ano. Agora consegui trazer aqui Maurinho, ex-lateral direito do Flamengo, final da década de 90, começo dos anos 2000. Não é isso, Maurinho? Seja bem-vindo ao Toque Sai. Obrigado por ter vindo. É um prazer ter você aqui, cara. Não, obrigado. Vamos contar bastante história aí da minha história de futebol, como atleta, como treinador, enfim. Já começa até contando, né? Você falou de uma primeira história. Para quem acredita que o sonho pode se realizar, eu corri atrás de ser atleta. E em 3 anos, praticamente, eu fui lançado no profissional com o professor Cilinho. Quem é de São Paulo vai saber bem. E depois disso, por uma indicação do Vanderlei Luxemburgo, que até então era um dos 3 top de treinador da atualidade naquela época, uma indicação para o Flamengo, e acabei no Flamengo, sendo treinado por Júnior, auxiliado por Leandro. Então, quer dizer, convivi com pessoas que até pouco tempo atrás eu só via pela televisão, e isso é o futebol, que abriu portas. Campeão pelo Flamengo. Aí foram 6 anos de Flamengo, 6 títulos, sem contar aqueles títulos de torneios e tal, e alguns gols interessantes e muita pressão também. E muita resenha também. Eu já quero pedir a moral pra você. Verifica se tu é inscrito no Toque Sai, no canal do Toque Sai. Se não for, só apertar aí inscrever-se. Hoje é 0800. Paga nada pra se inscrever, dá uma moral. Ativa o sininho pra receber todo o nosso conteúdo. É uma resenha por semana, corte todos os dias. Então, pô, dá essa moral também. TikTok, Kawaii, Instagram, @Toque Sai Podcast, @Toque Sai Podcast. Estamos em todas as plataformas. Eu quero já agradecer também ao Grupo Força Bruta, dando essa moral. Daqui a pouquinho também dou uma explicada melhor no serviço, no trabalho do Grupo Força Bruta, mas obrigado, fortalecendo o Toque Sai. Vambora que o tempo passa muito rápido e a nossa resenha é Toque Sai, é curtinho. A tua carreira começa de fato no Bragantino, que você falou. Eu passei no teste do Bragantino com 15 para 16 anos, em 91. Foi logo após daquela ascensão do Bragantino. Em 90, o Bragantino foi campeão paulista, eu estava na arquibancada, aquela coisa de torcedor. Em 91, era o Vanderlei Luxemburgo, treinador. Em 91, o time vice-campeão brasileiro, né, e que já era o Parreira, treinador. E é engraçado, né, abrindo um aspa aqui, aquele time do São Paulo que ganhou aquele brasileiro de 91 é o mesmo time que depois veio no bi da Libertadores e campeão mundial. O Bragantino, naquela final, jogava com a opção de 2 empates, 2 resultados iguais. Quer dizer, a melhor campanha naquele campeonato era de Bragança Paulista. Caraca! É surreal o time que foi formado, tanto é que fez história. Em 91, eu passei no teste no Bragantino, né, de juvenil na época. Em 93, com 18 anos, eu já fiz 2, 3 jogos como profissional. Em 94, eu me profissionalizei. Isso. Aí, a vida foi lá em Bragança. Aí foram 3 anos de Bragantino, 94, 5 e 6 como profissional. Em 97, eu fui comprado pelo Flamengo. E como é que acontece isso? Eu gosto dessa história desses bastidores. Você falou que, no começo da resenha, que o Luxemburgo é quem mais ou menos pede a tua contratação, embora você não conhecia ele direito. Não, então, o Luxemburgo é quem indica, porque temos um diretor... Assim, vamos voltar aqui. Em 94, o nosso time de 94, nós chegamos nas quartas e finais do Brasileiro. Foi uma baita campanha. E tinha uma camisa muito maneira, hein? Aquela quadriculada lá, bacana mesmo. Tenho guardado uma dela até hoje na coleção. Mas, assim, em 94 nós fizemos um campeonato muito bom e tinha já alguns garotos que o Cilinho gostava muito de... O Cilinho, para quem não sabe, é o que lançou os Menudos de São Paulo na época de Cília. É um cara interior de São Paulo ali, Guarani e tal, todo mundo sabe a história dele. Então, assim, quando ele chegou... Todo mundo teve chance da base, foi maravilhoso nesse ponto. E tinha eu, o Edilson, o Kelly, uns 3 ali que teve um destaque um pouco maior naquele início. E a gente chegou nas quartas de finais, perdemos para o Corinthians, num jogo que foi 2 empates. E como eles tinham a melhor campanha, eles classificaram. A final foi Corinthians e Palmeiras. Naquele ano. E a gente... Nas quartas de finais foi 1-1 o primeiro jogo, foi até eu que fiz o gol. Fizemos 1-0, que eu fiz o gol, depois eles empataram. E no segundo jogo, 0-0.
Em 95, nós fizemos uma baita campanha no Brasileiro, chegamos a ficar 13 jogos invicto num certo momento, e eu sendo titular. Então, em 96, outra campanha boa, quer dizer, aí já teve Já foi despertando o interesse. Teve, com 19 anos, a galera 20, foi te conhecendo. era moleque novo, e aí teve Palmeiras, Santos. Na época, o Luxemburgo estava no Santos até, também tentou a minha contratação. E o Plínio Serpa, que era o diretor do Flamengo, que pediu, na época eu era segundo volante, não era lateral ainda, e queria um segundo volante, e o Luxemburgo falou, tem um aqui que eu tentei contratar, não consegui, mas eu indicaria. Aí foi nisso daí. E é engraçado que o Plínio Serpa ligou na casa do meu pai, né? É isso que eu ia perguntar, como é que acontece? Ele liga pro teu pai. Ligou pro meu pai, na casa do meu pai, eu morava em Atibaia, aí... Eu lembro que a moça que trabalhava em casa, a Helena, falou assim, ó, acho que é presidente do Flamengo, tá no telefone. Eu falei, para. Algum amigo aí... Pode... Antigamente não tinha celular, né? Era telefone fixo, né? Aí eu atendi o telefone, aí ele se apresentou, né? O doutor Plínio Serpa, tal, ele era diretor do Flamengo, vice-presidente, uma coisa assim. Aí... E ele foi e falou, ele perguntou se eu havia interesse de ir pro Flamengo. Eu falei, você deve estar brincando, né? Mas eu falei, não, claro, há interesse e tal. Aí ele perguntou se eu tinha empresário. E eu não tinha empresário na época, né? 3 anos de profissional, já profissional jogando, fazendo gol em alguns clubes grandes, aparecendo. Sim, jogando de verdade. Tendo sondagem zero, e não tinha nem empresário. Era outros tempos, né? E na hora eu falei, eu tenho empresário sim, me dá o seu telefone que eu vou pedir para te ligar. Aí eu peguei, anotei o telefone. Mas não tinha. Aí tu falou, agora eu vou ter que dar um jeito. O que eu faço agora, né? Aí, na época, o Adil era o nosso meio-campo no Bragantino, era o cara, já tinha jogado no Corinthians e tal, era o craque, né? Mais experiente. Naquele momento nosso lá. Aí eu liguei pro Adil e falei, Adil, tô precisando de empresário, meu telefone tá tocando aqui, eu não sei o que fazer. Aí eu falei, vou tirar o meu. Aí me deu o empresário, aí eu peguei, liguei, fui lá, mostrei, falei, tá aqui o telefone, liga pro Flamengo. Aí falou, mas como é que é? Mas é Flamengo mesmo? Eu falei assim... Se eu não ligo na casa do meu pai. Se você que vai descobrir. Se for sacanagem, você que vai descobrir. Mas aí 2 dias depois eu já estava na Gávea assistindo um jogo. E aí começa a fiz um contrato de 2 anos. E aí, na sequência, aí vieram os títulos e tal. Aí eu fui prolongando meu contrato. Acabou 6 anos de Flamengo no final da história. Alguns títulos, algumas bons momentos jogando. Muita pressão também para... Mas que forjou o homem que sou hoje, a pessoa que... o crescimento foi de 22 anos para 50 anos em 6 anos. Qual foi o título mais especial? Tem algum? Cara, o tricampeonato em cima do Vasco foi muito bom, e não só por ser um grande rival, e o Vasco naquela época, 97, 98, 98, era campeão brasileiro, campeão da Libertadores, era um dos melhores times do Brasil, sem dúvida nenhuma, e a gente vinha numa sequência com dificuldade jogando contra eles de 97, 98, e depois nós entramos naquele tricampeonato 99, 2000, 2001. Então aquilo ali, por ser o rival, por ser um tricampeonato, na época, eu descobri naquela época, o time do Flamengo na época tinha 3 estrelas, que era o que dizia 3 tricampeonatos. Então foi o 4º tricampeonato, então era uma coisa que... Eu até tenho uma camisa com 4 estrelas, hoje saiu de uso, mas assim, era uma coisa que deu um up. A final da Mercosul é outra que foi muito legal, porque nosso time, eu brinco, é mais fácil a gente lembrar da escalação do Palmeiras do que da nossa escalação, mas claro que eu falo sim, zoando, mas falar. Mas a escalação do Palmeiras era todos os jogadores ali, jogador de seleção em Copa do Mundo, né? Então, né, além de Asprilla, né, o Arce e tal, tinha todos os brasileiros que eram de seleção, Copa do Mundo. Acho que só tinha um, talvez, que não tenha jogado Copa, mas enfim, a gente estava com... Aí foi quando eu virei lateral, que precisou. Aí... Como é que acontece? Quem é o treinador aqui? Era o professor Carlinhos, o treinador. O Carlinhos é quem te traz para lateral? Aí ele fala o quê? Tô precisando de um lateral aqui, acho que... mais ou menos. Foi o preparador físico, o Toninho Camarão, também que incentivou. Porque naquela semifinal, o Pimentel, se eu não me engano, machucou e tal, não ia jogar. O Fabaiano falou que não voltava para lateral, porque ele já estava jogando no meio, estava bem. E estava bem, né? E o Dida, que era um garoto de 19 anos, que estava subindo e tal, mas não tinha jogado. Ainda mais ia botar ele numa semifinal de Mercosul contra o Peñarol.
Aí, pelo biotipo, eu tinha uma resistência, eu corria muito. O Toninho falou, o Mauro aguenta o bate e volta ali, sem problema nenhum e tal. E eu já fui para esse jogo, tipo assim, mal treinei e fui fazer uma semifinal de... E nós fizemos 3-0, eu fiz um gol, um belo gol ainda, e o gol é o Artício cruzando, quer dizer, o lateral esquerdo cruzando e o lateral direito dentro da área finalizando. Mas aí vencemos, aí passamos da semifinal, fomos para a final contra o Palmeiras, fomos campeões. Aí contrataram um peruano em 2000, né, na virada do ano, o Jorge Soto, só que o Jorge Soto veio, estava direto na seleção e tal, não tinha tempo para jogar porque estava na seleção, e eu fui jogando até ele... Aí nós fomos bicampeão, aí nessa o Jorge Soto acabou saindo, aí falou, não vamos contratar mais ninguém, não. E eu já... Ali abriu minha mente também em vários aspectos, em 2 anos, praticamente, eu comia muito banco, eu tinha dificuldade para jogar no meio, porque o meio do campo... Em 97, 98, se eu for falar nome aqui de meio... Que quando contrata um monte... Teve um monte. E tinha assim, Alex, Pet, Leandro Ávila, Marcos Assunção, nós estamos falando Acho que o Cleison veio... O Cleison veio, eu tô falando de cara que... Não, de outro primeira patamar, prateleira. Aquela coisa. Aí eu falava, cara, que dificuldade para jogar, que dificuldade para estar no bolo. Porque é o meio, né? O meio era mais... É o mais concorrido. E na lateral ali eu fui quebrando o galho, e nessa que eu fui quebrando o galho, eu fui... bicampeão carioca. Eu falei... E campeão da Mercosul também. Eu falei, quer saber? Aqui. E ali acabou que eu fiquei mais 3 anos, né? Depois de 99, não, mais 4 anos depois da Mercosul. Caramba. Foi mais 4 anos. E com certeza, se eu não tivesse me deslocado e tivesse que bater ali, eu ia ter muita dificuldade para continuar no Flamengo e para fazer o número de jogos que eu fiz. Porque a concorrência no meio Foram mais de 200 jogos? Foram 209 jogos. Foi bastante, 10 gols, para quem era lateral e segundo volante, é um número bacana. E a galera hoje não tem noção disso, que a galera não sabe. Não, é difícil. Você fala assim, a importância que eu tenho nesse tricampeonato carioca, quem, né, que você falou, os mais novos não têm a dimensão. Primeiro, o que era o estadual. O que representava ser campeão e ser tricampeão, né? Ser tricampeão em cima dos melhores... do time a ser batido, que era o Vasco. Naquela época era um dos melhores elencos do país. Então, tipo assim, é que o Carioca ficou tão... O Carioca, do modo geral, não. Os estaduais, do modo geral, perdeu o valor de uma tal forma que não mostra a dimensão que tá. E a diferença é muito bruta, assim, do que é o Flamengo. Os times grandes para os times pequenos. Antigamente ainda tinha os times pequenos que era uma diferença, só que quando você jogava na casa deles... ainda jogava no... Era uma dificuldade, jogava nesses campos pequenos aí e tal, era uma dificuldade imensa. Eles então, aprontavam assim, direto. Aquele tricampeonato lá foi um dos mais gostosos mesmo, pela rivalidade, pela dificuldade, pelos craques que tinha. Eu lembro eu falo assim, eu lembro de estar no jogo... de lateral, no caso, assim, às vezes eu tava cobrindo a zaga aqui, o Juan aqui, olhava pro lado, uma hora era o Euler, que era o filho do Vino, uma hora era o Pedrinho, uma hora era o Felipe. Tipo, era um cara que cada olhada que eu dava, a minha cabeça, eu tinha que cobrir a zaga e pensar qual era a minha postura para marcar. Se fosse o Euler, eu tinha que baixar a linha, porque ele era muito mais rápido. Se fosse o Pedrinho, eu tinha que encurtar. Era um esforço mental, tinha que ficar ligado o tempo todo. Era o tempo todo. Tipo assim, a dificuldade dos jogos... Era de um tamanho tipo assim, era muito difícil. Só que quem não vivenciou aquilo naquele momento e via o que era cada equipe, o que representava cada elenco, o tamanho dos elencos, talvez não tenha essa noção, mas foi do caramba aí. Então, mas tem algum mais especial? Mas difícil. Eu acho de que 99 ali também. Eu acho que eu falaria a Mercosul. Porque individualmente, para mim, foi uma tensão muito grande, porque eu desloquei de posição. Nós estávamos jogando contra um time do Palmeiras que, como nós falamos, só tinha seleção. A dificuldade, ninguém acreditava que nós poderíamos ganhar, e nós ganhamos com um meio do campo deslocado, eu na lateral, o Célio Silva, eu brinco, estava jogando praticamente sem joelho. O Léo Inácio, que era o lateral esquerdo, como meia. O time tava todo... O Reinaldo subindo, porque falar do Reinaldo agora, depois de Paris Saint-Germain, então é fácil, mas naquele momento era um garoto subindo. O Lê, que fez o gol com 17 anos, era outro garoto. Então, quer dizer, nós tínhamos um time completamente... só que acreditava, tinha coragem para falar, não, vamos brigar até o final. E brigamos até o final e acabou 4-3 e 3-3, imagina.
E representa mesmo o que é ser Flamengo, jogar no Flamengo. É essa porra de que não importa se o time é mais fraco ou mais forte. Vambora, vamos dar dentro, aqui é Flamengo. Eu joguei em 10 clubes, né? Eu sempre falo, o Flamengo tem uma coisa no Flamengo que eu aprendi, que quando tá pressionado, quando não tem o que falar, qualquer coisa, os caras batem no pé, aqui é Flamengo e vão embora. Ou quando chega na final, deixa eu chegar. Não tem o melhor time, mas deixa eu chegar. Tipo assim, isso daí já cria uma né? Eu dou um exemplo, nós provavelmente iremos falar num jogo que nós fizemos contra o Real Madrid, que nós ganhamos de 3. Nós chegamos lá, eu não lembro. Já vamos falar agora, já. Eu não lembro direito como é que foi a preleção daquele jogo, mas a preleção, no mínimo, deve ter falado. Os caras são Real Madrid, mas daqui é Flamengo. Ponto, vamos embora pro jogo. E isso é uma coisa boa, porque faz a autoestima, a coragem, tá ali. Você se sentiu acuado? Não, aqui é Flamengo, vamos embora. É um escudo, tipo assim. E a gente acaba crescendo e tal. Então, assim, a minha memória de jogar contra o Palmeiras, com aquela seleção, era meio que assim, bora, os caras são bons, então vamos fazer os caras correr atrás. Vai ter que correr. Eu, na minha cabeça, ali do lado direito, eu falava, cara, vou ter que me adaptar numa semifinal, numa final, entender. Eu sei como funciona o lateral, mas jogando, vou ter que entender bem. Mas uma coisa eu vou falar, esses caras vão ter que correr, porque eu vou correr pra caramba. Não vai ser fácil, não vão ganhar, não vou levar fácil, não. E aí, graças a Deus andou, que agora tem uma história pra contar. Isso aí. Esse jogo contra o Real Madrid foi o quê? Foi um amistoso? Foi um torneio que tinha. Eu lembro pouco. Antigamente tinha esses torneios, saía pra fazer um torneio na Europa. Aí vocês foram pra lá? Foi em Palma de Mallorca. Aí era Real de Mallorca, Real Madrid, Vitória da Bahia e Flamengo. Tá. Aí nós jogamos contra o Real Madrid, ganhamos de 3, e o Real de Mallorca jogou contra o Vitória. Aí na final foi nós e Real de Mallorca. Aí foi quando o Pet estava... Foi quando o Vitória viu o Pet. Quando o Vitória trazendo. E no Real Madrid tinha uns caras bravos? Real Madrid tinha, né? Tu lembra? Raul, né, Panucci, Sidoff, aqueles dois Iugoslavos lá, centroavante lá. O Mihajlovic e tal. Caraca! Doideira. O Roberto Carlos estava... Contra nós ele não jogou. Para eles era pré-temporada. Mas você falou que lembra pouco, mas tu tem essa parada, você falou, cara, hoje é Real Madrid, hoje a parada é... Não, eu lembro pouco assim... Da preleção. De como foi a preleção, a nossa conversa. Nós jogamos um jogo aqui no Mineirão contra o Atlético, pelo Brasileiro, ganhamos de 4-2. Eu fiz um gol também, abre aspas. E saímos dessa vitória de 4-2 no Mineirão do Atlético e viajamos para jogar contra o Real Madrid. Você imagina, já meio que... Foi meio, bora, vamos lá. Tipo, jogamos na quarta, viajamos acho que na quinta noite. Logo em seguida, quinta, chegamos lá e jogamos no sábado. Quer dizer, não tinha nem força, perna, né? Tava no meio do couro. Mas foi nessa empolgação que eu te falei, de a gente... Mas o jogo em si, eu lembro de bastante coisa. Eu fiz 2 gols nesse jogo, o juiz anulou um errado. Que isso? Eu brinco até de que se fosse 4-0 com 2 de Maurinho, o Real levava o Sábio e eu junto. Mas falo zoando, o Sábio arrebentou aquele jogo lá. Mas foi assim, foi um jogo do caramba, assim. Cara... E boas memórias e história que eu tenho pra contar. Pô, legal demais. A resenha tá fluindo. Deixa eu falar da galera do Grupo Força Bruta pra tu beber uma água pra dar uma descansada também, porque eu boto a galera pra falar. O Grupo Força Bruta é uma empresa parceira do Toksai, né? É um dos patrocinadores. Eles são especializados em consultoria de segurança empresarial, patrimonial e gerenciamento de risco, né? Falando na prática, você acha que a sua casa ou a sua família podem estar vulnerável a alguma coisa, a algum risco, a galera do Grupo Força Bruta, ele vai até você, identifica os riscos, aponta as melhorias necessárias. Eles têm mesmo as manhas para bolar a melhor estratégia, que pode incluir câmeras, sensores ou até mesmo um cachorro, um cão, tudo para aumentar a tua segurança. Ou seja, eles têm várias estratégias, várias alternativas para melhorar a sua segurança. No lado empresarial, o Grupo Força Bruta também atua. Se você está tendo algum prejuízo e não está conseguindo identificar da onde vem, ou você acredita que pode estar sendo até lesado, ou que os seus colaboradores possam estar correndo algum risco, até mesmo de saúde, a galera do Grupo Força Bruta vai lá e identifica tudo. Por exemplo, também eles ajudam, além das falhas de segurança, né?
diminuir os riscos. Você, dono de restaurante, faltando insumo, eles vão lá, eles conseguem identificar. Até, pô, o computador no teu escritório tá queimando toda hora. Eles vão lá, vão fazer um mapeamento, vão fazer um levantamento total para identificar todos esses riscos. E por fim também, você, empresário aqui do Rio de Janeiro, quer fazer uma viagem, quer dar um passeio com a tua família em segurança, o Grupo Força Bruta, ele faz o levantamento da tua rota, ele calcula, vê a melhor rota, faz escoltas. O Maurinho, por exemplo, o Maurinho, o nosso convidado do Toque Sai hoje, veio com a galera do Grupo Força Bruta, a galera buscou ele em casa, veio 2 carros blindados, escoltado, falou que foi até... A vizinhança até nem entendeu, Maurinho. Os vizinhos devem estar preocupados lá, o que aconteceu comigo. Deve estar perguntando, será que foi a Federal que veio buscar ele? Será que foi a Federal? Mas vem em segurança, vem tranquilo, carro blindado. Completamente espetacular. Então, agradecer a galera do Grupo Força Bruta aí, dando essa moral, fazendo o Toque Sai acontecer. Tamo junto, Kleberson. Já que a gente falou em segurança, vamos acelerar esse papo. Você falou que sofreu muita pressão no Flamengo, né? Quando começa a viver esse momento, o primeiro momento de pressão? Eu vou pegar até um gancho. Ontem eu tava vendo o programa de esporte, o Felipe Melo, não sei se você chegou a ver, ele falou que da pressão que o Vasco tá hoje, de não ganhar título, e você vê o Flamengo ganhando, o Fluminense, o Botafogo, e a pressão lá acaba aumentando, não só, né, que ele quis dizer, não só pela fase que eles estão, mas como os rivais estão vencendo e eles não. Aumenta então, assim, a pressão. A nossa pressão, eu falei isso aí antes um pouco, que eu lembrei exatamente o que o Felipe estava falando, eu lembrei exatamente na nossa época. Quando eu cheguei no Flamengo em março de 97. O Flamengo vinha, né, fazendo uma retrospectiva do gol de barriga do Renato em 95, em 96... E 95, ano do centenário também. Centenário que a coisa não andou. 96, eles ganharam o estadual, mas depois teve tipo uma Copa dos Campeões contra o time da Argentina no Maracanã que eles perderam. Isso, Em 97, iniciou aquele ano perdendo o Rio São Paulo no Maracanã. Aí eu cheguei, logo depois dessa derrota do Rio São Paulo. Aí eu já virei titular e nós perdemos a Copa do Brasil pro Grêmio no Maracanã. Né, que foi 2-2, né? Foi 0-0 e 2-2. Aí, né, tinha o gol, a força do gol fora de casa. Então, quer dizer, o Flamengo já vinha nessa coisa, naquele ano, em 5 meses, já perdeu 2 finais dentro do Maracanã. Ao Campeonato Carioca, a gente não chegou. Também foi conturbado aquele Carioca, eu não lembro direito, mas eu lembro que parou. Aquela situação de Vasco, Federação, WO. Eu não lembro exatamente, mas. E no Brasileiro a gente chegou na semifinal, era uma semifinal que envolvia Portuguesa, Vasco. Quadrangular, né? Quadrangular. Lá e nós perdemos, não classificamos o Vasco, contra o Vasco, nós perdemos de 4, que teve aquele gol que o Edmundo deu um corte, caiu todo mundo fala. Então, quer dizer, mas naquele ano, se você analisar, nós chegamos em 2 finais, um Carioca nós não chegamos, aí foi um Carioca que teve alguma coisa que eu não lembro exatamente explicar, e chegamos na semifinal do Brasileiro. Então, não dá para dizer que o ano foi ruim. Né? Só que, de contrapartida, aí tentando fazer uma analogia com o que o Felipe falou, o Vasco foi campeão brasileiro, o Vasco foi, no ano seguinte, campeão da Libertadores, e a gente chegou nas finais no ano seguinte, nós chegamos na final de Guanabara e tal, perdemos pro Vasco, aí ele foi campeão da Libertadores, então naquele momento ali, o Flamengo deixou de ser o único campeão de Libertadores já do estado. Perde a hegemonia, né? Tinha aquela rivalidade que o Eurico fazia, aquele marketing todo e sabia provocar. Então, tinha também tinha a Taça Rio-São Paulo, o Rio-São Paulo, que o Botafogo ganha em 97, eu acho, e o Vasco ganha em 98 também, é o que você está dizendo, os rivais sendo campeões. E a gente batendo na trave, chegando na final e perdendo com a casa cheia. Se eu não me engano, a Copa do Brasil que nós perdemos... Pro Grêmio. Na época eu escutei falar que era 98 mil pagantes, quer dizer, era uma casa lotada. Mais de 100 mil pessoas. Mais de 100 mil. Aí perdemos, quer dizer, perdemos o título. Então, assim, tipo, a gente... E o Vasco sendo aquele Vasco campeão brasileiro, campeão de Libertadores e tal. Então, aquele momento ali, a pressão... Por que eu falo isso? Porque depois dessa fase, aí vieram nossos títulos, tricampeonato, Copa dos Campeões, Copa América... 2003, 2004, eu já tinha saído, o Flamengo entrou numa recessão também, uma dificuldade só que a pressão de invadir Gávea, quebrar tudo, quebrar carro, querer bater, era menor.
E, tipo assim, eu fiz parte de uma geração que, quando perdeu em finais, em semi, e perdeu para time que ganhava tudo, que estava nas cabeças. E no outro momento o Flamengo não estava chegando, só que os rivais também não estavam chegando. Então, por isso que eu falo assim, nós tomamos uma pressão por alguma falta de título que faltou, porque nós chegamos na final e perdemos, e isso vai gerar pressão, não tem como, normal. Mas a proporção da pressão, eu acho que foi acentuada por o que envolvia a época. Como eu falei, certo. O Vasco sendo um dos melhores times do Brasil, o Eurico, que fazia... Botando aquela pilha. Que ele sabia fazer e sabia fazer bem, e que, pô, hoje parece que não pode fazer mais pilha, nada, mas é... Então, assim... Mas foi um momento direcionado para mim, foi... Depois da Copa do Brasil, estava direcionado para várias pessoas. Eu estava até meio... Não, tinha acabado de chegar e tal, não tinha uma coisa assim muito direcionada. O Fabaiano sofria muito naquele início e tal. Mas foi passando essa fase, quando chegou em 99 ali, 99 não, 98 e tal, o Flamengo fez uma troca com o Santos, e foi o Atiço, o Lúcio Bala para o Santos, e eu escutei falar isso depois, que eu teria que ter ido. E vieram do Santos o Caio Ribeiro, o Marcos Assunção e o Arinelso, falecido Arinelso. E mais tarde me falaram isso, que eram 3 para lá e 3 para aqui. Teoricamente eram 3 jogadores que estavam com pressão lá e estavam com pressão aqui. Vamos fazer uma troca para ver se dá uma Para todo mundo respirar. Isso foi o que eu escutei depois na resenha lá. No vestiário, mas não sei se era verdade. Mas eu não fui. E nessa que eu não fui, o Fabaiano também acho que foi emprestado para o Bahia, tinha saído também. E nessa que eu não fui, eu lembro que ter saído alguma matéria na rádio, algum lugar assim, falando que a torcida pede a saída de alguns atletas e os atletas saíram e o Maurinho não. Tipo, só que naquele momento eu era titular com o Joel. O Romário era um cara que sempre me protegia, sempre falava assim, porque eu corria muito, marcava muito. Jogador de grupo, a galera comprava o barulho. Comprava o barulho e eu fui ficando. Aí nesse momento ficou parecendo, tipo assim, a torcida pediu para sair uma galera e um ficou. Aí o negócio isso direcionou. Concentrou todo em você. Aí a pressão... E o que tu viveu de parada mais bizarra, assim, olhando hoje em dia? Negócio de andar na rua? Não, na rua, cara, eu não andava, né? Na verdade, era cara. Antigamente não tinha rede social, era o lado bom, mas assim, eu morava sozinho, eu era solteiro, morava sozinho. Então, aquela coisa, se o mercado era eu, se eu tivesse comido na rua alguma vez era eu, então assim, se eu fosse sair à noite, era eu com mais alguns amigos, só que chegou num ponto que para não ter confusão, porque onde ia era escutar gracinha. E era a gracinha principalmente da torcida do Vasco, né? Porque na época o Fluminense também não podia zoar ninguém. Mas quando era torcedor do Vasco, falava gracinha. Quando era torcedor do Flamengo, cobrava. E foi era 6, 7 meses aí, era casa, treino e vida que segue, mas jogo e tu lembra de algum episódio mais marcante? Cara, eu lembro de uma vez sair da Gávea e os caras me seguir na estrada... Na Lagoa Barra. Você já morava na Barra? Morava na Barra. Na Lagoa Barra o tempo todo. Os caras seguindo. Buscando e tal. E aí me deu um pouco de susto, assim. Mas não fizeram nada também. Mas assim, dá uma pressão. Eu com 22 anos, chegando nascido e criado numa cidade pequena, né? Eu sou do interior de São Paulo. Aí você bate no Rio. O Rio, para quem não mora, já tem aquela sensação que parece que tem arrastão em qualquer lugar, parece que você vai ser assaltado em qualquer momento. O risco é grande, mas eu tô aqui para mais de 16 anos e nunca fui, né? Mas... E esse episódio aí foi uma das coisas mais... Porque o resto, tipo assim, o resto que aconteceu é assim, invadiram a Gávea. Pô, mas daí é grupo. Em todo mundo, não é só no Maurinho. Não é direcionado só, então... Mas a pressão em si, direcionada, foi forte. Teve uma época que é a única coisa que, né, as pessoas me perguntam, nós vamos falar de 1º de abril, essas coisas, mas... A coisa que mais me incomodou foi uma faixa que botaram foi um jogo contra o Criciúma no Campo do Olaria. E eu falo, porque aquela faixa não teve explicação no meu modo de ver. E o pior foi quando eu saí para quem não conhece o Olaria, quando você sai ali do vestiário, você passa por dentro do Clube Olaria para sair. Da sede social, da piscina ali da piscina tudo ali, mais. E tinha um senhor que falou, Mauro, já te critiquei. Ele me chamou assim, até eu olhei e falei, já vou ter que escutar uma graça. Mas eu falei, pode falar, amigo. Aí ele, já te critiquei e tal, mas
torcedor não gasta dinheiro com faixa. A faixa, antigamente, era aquelas faixas pintadas à mão, lembra? Era caríssimo fazer. Era Como é que era a faixa? Era o Tião Maurinho, não. Que era o Sebastião Rocha era o treinador. Mas aquilo que a faixa estava lá, eu estava acostumado com pressão, essas coisas a gente acostuma, né? Mas o que o cara falou, pô, a torcida não é a torcida que gasta dinheiro com aquilo. Porra, aí eu falei, não é torcida. Aí eu perguntei para ele, mas se não é torcida, é quem? Aí ele falou, imprensa, diretor, jogador. Aí quando ele falou jogador, eu falei, não, jogador. Aí aquilo ali me matou. Porque aí eu falei, cara, eu, molecão, 22 anos, como eu falei, moleque do interior de São Paulo. Você começa a ver, o cara fala um negócio dele, a minha cabeça tirou, sem explicação. Aí, a partir dali para frente, foi a pior sequência, em 98 isso. Foi a pior sequência, foi a sequência de... 98 não, isso aí foi 97 ainda. Mas aí foi uma sequência de pressão, sempre quando eu estava no Rio de Janeiro, de sentir pressionado mais do que o normal. Aquela fase mais aguda. Aí começou em 98, aí perdemos a Taça Guanabara pro Vasco. Foi empate o jogo, mas o empate era dele. Aí gerou mais desconforto e aí veio lesão, machuquei sozinho. A única lesão séria que eu tive foi uma torção no tornozelo, foi nesse período. Eu acho que é energia mesmo, aquela coisa de estar para baixo, de estar preocupado, desconfiado até de companheiro, né? De companheiro, mas nunca, cara, de atleta, eu não... Nunca teve problema? Nunca. Tipo assim, com o passar do tempo, e passa aquela fase da cabeça ruim, e vem os títulos, e vem a titularidade e tal, e você percebe que os mesmos caras estão do seu lado ali, então, quer dizer... Mas nunca... A partir disso daí foi um momento ruim, assim, que calhou até na pior lesão que eu tive na minha carreira de quase 20 anos de profissional. Caraca, deve 6, 7 meses foi perseguido na rua, não conseguia sair de casa e a virada foi legal. A virada pra começar foi uma galera... o Carlinhos foi o primeiro... Meu contrato acabava em março. Eu tinha feito contrato há 2 anos, então acabava em março de 99. E o Carlinhos assumiu... tipo assim, um mês antes de acabar meu contrato. E eu já estava com alguns clubes grandes, já sondando, já estava tendo conversa para poder ir. E o Carlinhos assumiu, o Gilmar Rinaldi chegou também como diretor, o Gilmar falou que o Carlinhos queria que eu ficasse. Aí eu falei, tinha uma lista de dispensa lá, e o Carlinhos queria que ficasse 3, se não me engano era eu, o Luiz Alberto estava subindo ainda, e o Marco Antônio, no lateral esquerdo. Aí eu falei, quer que eu fique? Eu falei, vou lá falar com ele. Então, beleza, vou lá falar com ele. Aí eu fui lá, professor, cara, agradeço a confiança e tal, mas, cara, eu tô aqui que os caras querem me matar aqui e tal, e você vai comprar essa briga e tal. Ele falou assim, eu trabalho com elenco, eu não tô pensando que você vai ser o meu titular, mas pro meu elenco, você vai me ajudar. E o elenco forte nós vamos chegar. Aí eu falei, eu te agradeço, eu vou dar só uma pensada, porque eu tô na pressão 1 ano. Não, pensa aí e me responda mais rápido. Então, eu falei, tá bom. Aí eu fui para casa, sozinho, né? Eu morava sozinho, fiquei pensando, falei, cara, se eu sair do Flamengo, eu vou ser aquele cara que veio pro Flamengo e jogar... Eu devo ter jogado, sei lá, uns 50 jogos em 2 anos, porque jogava pouco, eu tinha dificuldade, machuquei e tal. Vai ser aquele cara que vai sair despercebido... Que bateu e não deu certo. Que não passou e não ganhou droga nenhuma num time que normalmente ganha todo ano. Seria 2 anos que não ganhamos. Aí eu falei, não, acho que eu vou ficar. O treinador ainda, porra, o Carlinho que a história é gigante, como atleta, como treinador. Eu falei, não, o cara do tamanho do Carlinho me dando essa moral e... Foi um paizão, Aí eu voltei, professor, vou ficar. Aí ele falou, não pensa que você vai ser titular, não. Porque primeiro que aqui no Rio, você vai jogar pouco. Aí beleza. Aí o jogo tava 3-0 para nós, eu entrava faltando 20 minutos. 30 às vezes. O jogo tá 0-0, uma pressão do caramba, eu não entrava. Não entrava, tinha esse cuidado. Fora de casa tu já jogava mais. Então, aí o meu primeiro jogo titular foi a Copa do Brasil contra o Grêmio fora. Aí, tipo assim, né, eu não sirvo para jogar o Carioca, Maria, e tal, mas para a Copa do Brasil, o Grêmio. Lá, aí ele falou, agora você vai jogar. Aí eu fui de primeiro volante, que né, eu não tinha, eu fui como primeiro volante. Aí até o preparador Vitorino Camarão falou pro Carlinhos, não tem o primeiro volante, acho que o Leandro Ávila, o Jorginho, não lembro exatamente quem estava machucado e tal.
Aí ele falou assim, não, bota o Mauro que o Mauro faz. Aí eu falei, não, eu tô recuperando o Mauro, tal, como é que eu vou botar uma pressão dessa? Aí ele falava assim, não, mas a torcida que tá lá não é a massa mesmo, não é do Rio. Do Rio. Então, aí colocou, eu ganhei, nós ganhamos o jogo, nós ganhamos aquele jogo lá fora. Eu ganhei até um negocinho de uma rádio lá, como um personagem do jogo. E quando eu voltei, pô, agora eu vou, né, vou voltar pro time. Voltei banco de novo e não jogava mais, sabe? Cara. E só ia jogar quando o jogo era fora. Então ele teve esse cuidado. Aí chegou um certo momento que os meus jogos estavam bem. Aí quando precisava a torcida, pô, mas cabe, os comentários começou a mudar e tal. E aí eu comecei a jogar de novo. Aí foi na sequência na reta final, virar lateral, como nós falamos no início. E aí foi mais 4 anos aí, com uma regularidade de titularidade, de jogos, que atingi mais de 200 jogos, né? O tempo aqui tá passando muito rápido, cara. A gente tem 30 minutinhos só e tem muito assunto. Vou te perguntar alguns casos específicos, até porque eu quero falar desse conteúdo aqui também. Também tem tua carreira de treinador. Vamos falar do 1º de abril, a história do 1º de abril. Como é que aconteceu isso? Era um jogo, no 1º de abril? No dia do 1º de abril, a gente... Eu vinha, foi em 2000... Então, porque tem que tu dá de perseguindo, a galera começa a... O negócio foi meio assim, degrauzinho a degrauzinho. Eu passei daquela fase que os caras queriam que eu fosse embora. Que os caras caíam. Falava meu nome, ninguém caía. E passou nessa fase, entrou essa fase do Carlinhos, que me protegeu naquele início ali. E aí eu peguei a titularidade, nós fomos campeão da Mercosul. Ali já foi, opa... Aí quando começou, já tinha sido campeão carioca, eu era banco, participei e tal, entrava e tal. Sim, jogava, rodava no elenco. Aí na Mercosul eu terminei jogando, aí já fomos campeões e iniciou 2000, bicampeão carioca. Mas isso foi de 2000. O que eu costumo dizer, porque eu não me importo nem um pouco, porque ali era a fase boa. E a fase boa que eu falo, porque assim... o termômetro não é o dentro do campo. O dentro do campo é a emoção, é o jogo, é a febre. Ali tá dentro da febre, né? A febre tá ali. Se o time tá bem, a torcida apoia. Se o time tá mal, vai cobrar e tal. Mas o termômetro maior é fora. É quando eu ia no supermercado, quando eu ia no restaurante, quando eu tava andando na rua. E naquela fase aí de 2000, nós já vínhamos de 2 títulos, né? Do estadual e da Mercosul. E eu vinha titular absoluto naquele momento, jogando bem, tanto é que eu fiz parte, ganhei o prêmio da seleção do campeonato, e aí entrou na fase da zoação, daquela parte, e naquele jogo eu estava jogando muito bem, tinha dado assistência e tal, então foi a zoação. O Atiço é o único que fala que eu virei pra torcida, dei tchau, e é sacanagem dele, e ele espalha isso pra todo mundo, mas na verdade eu falo assim, cara, a proporção tomou muito grande, porque é uma história contada várias vezes, vai aumentando a cada ponto, né? Mas, assim, era uma parte pequena da torcida, porque era Flamengo e Olaria, o jogo não estava lotado o Maracanã. Eu brinco, quem estava do outro lado do Maracanã bobear não escutou aqui, não conseguiu. Aí tu começa a ouvir um grito. Aí o Leandro Ávila olhou pra mim, que é isso, ele tá com moral e tal? Aí eu olhei, pô, até que enfim, sem reconhecer e tal. Mas eu sabia que vinha sacanagem depois. E os caras fizeram sacanagem, A torcida começou a gritar, Maurinho, seleção. Depois foi o 1º de abril. Mas todo mundo dizia, porra, ninguém é bobo. Só que aí entramos no vestiário, ficou aquela zoação. E eu zoava com alguns lá, porque tinha uma outra pressão que a torcida fazia, que era um negócio do jornal fazia. Bota pra vender, falava o nome do atleta, né? Que era uma propaganda que tinha de carro, de classificado. Aí, mas não tinha cantado pra mim, tinha cantado pra outros lá. Aí eu falava, tudo bem, eu sou o 1º de abril, então eu boto pra vender. Só que não pegou. Mas tu levou na boa, porque era a fase boa. Essa fase, é isso que eu falo, né? Inclusive, eu percebo muito isso no Flamengo. Tem muito jogador que vira, hoje vamos falar meme, que vira um jogador folclórico. Alguns conseguem dar a volta por cima, que é o teu caso, que eu acho que é o caso do Obina, que conseguem, de fato, mesmo passar por aquela pressão extrema, mas conseguir jogar bola, e tem gente que não consegue jogar tão bem e acaba saindo do clube. Muito jogador, tipo assim, Luiz Alberto, quando subiu, foi muito criticado, Fabão só conseguiu jogar bola depois que saiu do Flamengo. Então o Flamengo tem essa coisa, essa pressão de torcida de virar meme, de moer. Aí tem o Maurinho, seleção, e a história do pênalti contra o Bangu, que eu também... Que foi nessa crescente. Então... Né? O que eu falo, o termômetro na rua estava maravilhoso,
o dia a dia no trabalho estava cada vez mais confiante, cada vez mais sendo reconhecido como uma peça importante para aquele time, para aquele plantel. E aí chegou no jogo, foi contra o Bangu, teve o pênalti, mas eu falo para todo mundo. Naquele jogo teve mais um atleta que perdeu um pênalti. Você lembra disso? Difícil, gagueja não. Mas eu li pesquisando, mas não lembro. Não, mas teve também, que é se não me engano, foi o Reinaldo que perdeu um pênalti. Mas foi um jogo que tava 3-0, o jogo tava tranquilo. Aí entra uma outra coisa, que bater pênalti. Eu bati pênalti, em vários clubes que eu joguei, eu bati pênalti. Mas no Flamengo, esquece. Quando você chega no Flamengo, eu cheguei no Flamengo, era Romário, Sávio, não tem nem treinado, nunca mais bati pênalti. Depois veio o Pet, veio um monte de gente. Mas naquele jogo a torcida pediu, tava 3-0, o Beto meteu a mão na bola, toma, é você e tal. Eu falei, me dá aqui que eu vou bater. E eu sempre, desde moleque, desde aquela coisa da minha cidade de cobrança de pênalti, toda vez que demorou para bater o pênalti, eu perdi. E era assim, deu confusão, o juiz, pô, aquele jogo lá, eu ajeitei a bola, o cara chutou a bola para longe, aí o juiz expulso, o cara não sai. Aí enrola. Quanto mais o mental vai embora. Quando é mais rápido, tipo assim, toda vez que eu bati pênalti, cobrança de pênalti, botou, bateu. Eu saía do meio do campo, eu saía no trote, chegava lá, pegava a bola, ajeitava, o juiz apitava, eu batia, gol. Não erra. Toda vez que chegou, aí o goleiro catimbou, aí tomou amarela, aí levou 3 minutos. Lá levou uns, 10 minutos, porque o cara não saía do campo. Caraca. E eu bati o pé foi escanteio, pra você ter uma ideia. Eu dei uma porrada, o goleiro deu um tapinha na bola e saiu pra escanteio. Difícil um pênalti sair pra escanteio, né? Mas perdi, E o que passa na cabeça na hora? Falou, fudeu, vai voltar tudo de novo. Não, deu uma tristeza porque aquele pedido da torcida foi uma coisa tão natural e tão... Os caras me deram uma moral ali tão, assim... Porque queriam que tu... E eu falei, cara... É aqui. Vou fazer esse gol, vou retribuir todo esse carinho, porque ali foi um carinho... De verdade, né? Foi aquela coisa que eu já tava sentindo na rua. Aquele carinho ali de pedir para... Eu já sentia na rua, com as pessoas vindo falar comigo, que você percebe o olhar do cara, a forma que o cara fala. Então, eu já estava com aquele carinho, por isso que eu falo, o 1º de abril não incomoda, porque o termômetro... E ali foi um carinho dentro de campo, foi uma coisa que cresceu dentro do Maracanã, num grito da torcida, que envolveu todo mundo, e eu queria retribuir com gol. Só que eu acabei errando, me deu aquele... Então, eu falei, cara, aí foi escanteio, eu tenho muitos gols de cabeça, eu falava, cara, eu vou fazer gol de cabeça, eu vou retribuir de outra maneira. Vou dar um jeito. Eu ficava assim, vem em mim, bola, vem em mim, mas não foi, a bola não veio, mas assim, de uma certa maneira... mas é a história. Você fala de marketing, se eu tivesse feito, talvez eu não dava tanta entrevista falando sobre isso. É verdade, não aguenta mais falar. Mas 1º de abril é uma entrevista certa quase todo ano. E essa daí é uma outra história. Todo 1º de abril eu te ligo. E uma história também que tu deve falar várias vezes, e é a última pra gente poder seguir a nossa resenha, a história da festa da uva e a tua relação com o Baixinho Romário. Eu queria saber mais. Primeiro... Como é que era pra você o primeiro contato com o Romário? Porque tu chega no Flamengo, ele, ganha a Copa do Mundo em 94. Tu tá lá no Bragantino, ele tá ganhando a Copa do Mundo pra gente. E depois tu reencontra com ele. E aqui no Rio de Janeiro ele era o cara. Quer dizer, no Brasil todo, mas aqui no Rio. Essa coisa de noite também, o personagem Romário. E tu anda com ele, tu é parceiro do cara. E jogou com ele também. E por fim, essa história da uva. E que eu posso ser muito sincero com você. A história da uva, eu nunca nem pesquisei, eu já não lembro pra poder ter esse momento aqui. Não, a história tomou uma proporção muito grande porque o Romário foi mandado embora. Eu lembro que era a última rodada do Campeonato Brasileiro pra classificar entre os 8. Não passamos. E porque não ganha o jogo. Perdemos o jogo, não passamos, nós estávamos lá. Aí naquele ano, teve tipo uma repescagem para Libertadores. Então, quem não classificou entre o 8, não sei quanto grupo era, mas a gente ficou lá, jogamos contra o Inter. Depois, acho que o Atlético Paranaense foi campeão dessa repescagem. Dessa seletiva. Seletiva aí para poder ir para Libertadores. Mas a proporção maior, porque assim, o que eu falo? Primeiro assim, vamos por parte. Você perguntou a sensação de jogar com o Romário e tal. Isso. Tem umas coisas que eu não esqueço nunca, que assim, eu me profissionalizei, antigamente o campeonato estadual era 6 meses. Era de janeiro a junho e depois começava o brasileiro, lembra? Era uma coisa bem maior. E eu me profissionalizei pro campeonato brasileiro, tipo assim, eu não joguei o estadual.
Naquele ano eu fiquei até no banco, um ou dois jogos no banco, mas não joguei como juniores. E depois aí foi no ano da Copa. Então, assim, nós vimos o Brasil sendo campeão do mundo e eu me profissionalizei. E é o que você falou, e 2 anos e meio depois eu estava jogando com o cara que foi o cara da Copa. Então, aquela coisa daquela emoção de ver aquele cara jogando, como você como torcedor, de se ele vir no Brasil ganhar depois de tanto tempo, etc. Tal. Isso daí é uma das sensações mais gostosas que tem, porque eu joguei com... Tipo assim, o maior ídolo meu na reta... Tipo assim, eu tava falando de Atlético Mineiro e tal, eu gostava do Toninho Cerezo, porque era segundo volante e tal, mas aquela coisa assim, que dá pra pegar, né? Tipo assim, o Romário era o cara que tá próximo. Tava ali, né? Da minha geração, né? É mais velho, mas estamos jogando mesmo profissionalmente. Então aquilo ali foi uma sensação maravilhosa. O cara que eu torci pra caramba na Copa do Mundo, daqui a pouco eu tô jogando junto. Eu até brinco, daí é currículo, né? Tipo, eu conheci... Outra coisa era o Júnior, o Leandro também. O Leandro, eu era fãzaço do Leandro e tive a oportunidade de trabalhar junto. Porra, maravilhoso. O Leandro é um cara que, cara, a primeira vez que eu vi ele, você fica meio... Sabe aquela coisa meio... Igual babaca. Eu era jogador, já estava acostumado a jogar contra eles todos. Eu tenho uma camisa do Romário, em 95, quando ele voltou, Bragantino e Flamengo, nós jogamos em São Januário. O Flamengo mandou o jogo em São Januário. Caramba. Bragantino e Flamengo, nós perdemos 2 ao Bragantino. O Flamengo ganhou 2-1. E eu troquei a camisa do Romário. Eu já tinha a camisa, até a camisa do Romário eu tinha. Eu tenho até hoje, assinado e tudo. E eu falo assim, mas quando eu cheguei e vi ele de pé, agora eu vou treinar junto, jogar junto. É uma sensação que não tem igual. É isso aí, aquela coisa de estar prestando atenção em tudo que ele faz. Então, aí depois de um ano e meio ali, ele que escolhia com quem ficava no quarto na concentração, quer dizer, ele concentrava com outro jogador, não era comigo, mas em um determinado momento ele me botou para concentrar com ele, aí eu concentrei com ele praticamente 1 ano e pouco. E assim, a festa da uva, vamos mexer com a festa da uva. O Romário estava sempre liberado. O Romário sempre saiu, todo mundo sempre soube. Nós saímos pela porta da frente, saiu fugido, escondido. Nós saímos o Romário dando tchau pro diretor ainda, provavelmente. Só que, e era uma festa, como ele tinha na época, ele tinha um Café do Gol, tal, que era uma boate. Então era uma coisa meio de dono de boate com dono de boate. Vai ter um evento, a festa da uva ia ser a festa da cidade, era uma semana de festa. Então ia ter na boate, sei lá, a abertura da festa, era uma coisa assim. E foi convidado e nós fomos. Só que deu uma merda, né? Porque deu uma repercussão muito ruim e o Romário saiu dessa época. Ele acaba sendo... ele acabou, bateu de frente, o Fábio Baiano e o Leandro Machado eram 2 caras que tinham saído também, tinham ido na Federal, mas não foi com a gente, ele apareceu lá depois, não tinha nada a ver com a gente. Mas foi geral? Você não precisa... Não, foi os nossos 4 só. Não foi o Teve o Marcelo, porque quando ele me chamou, eu falei, cara, eu vou chamar... Porque eu falei pra ele assim, você vai ficar... É evento, aí os caras vão te pegar, vai te botar no pódio, eu vou acabar sozinho na pista. Então, aí eu chamei o Marcelo, que era um volante do Inter e tal. Eu falei, Marcelo, vamos embora, o Romário tá te chamando. Aí ele falou, não, vou não, vai dar... então eu vou falar pro Romário que você não vai. Mas na verdade era eu que tava chamando. Aí nós fomos... Em termos de noite... Foi a mais leve, de repente. Sem dúvida, a mais leve e a mais chata. Porque era uma porrada de nego batendo foto. Era todo mundo querendo tirar foto com o Romário. Nós ficamos lá, eu fiquei no cantinho lá tomando uma cerveja, esperando acabar. De leve, e fomos embora, não rolou porra nenhuma. Aí quando a bomba estoura, aí tu ficou com medo de sobrar pra tu também? Ou tu falou, cara, o Romário, por ser o Romário, vai sobrar só pra ele? Eu já tinha uma reclamação de Fabaiano, umas coisas assim do Carioca, de ter saído e tal. Eu, nada. E na época o Fabaiano e o Leandro pediram desculpa e tal. Então é meio que agora, como é reincidência... Pega o ônibus, pega o avião e vai embora sozinho. Eles foram embora. Eles não ficaram para jogar contra o Inter. E o Romário e eu... Nossa, desculpa. E o Romário e eu teria que pedir desculpa, por exemplo. Pô, eu fui lá, galera, desculpa e tal. E o Romário já mandou todo mundo para aquele lugar e saiu mesmo, quer, não quer. Foda. E foi embora também. Ainda vai pro Vasco nessa e foi mandado embora, quer dizer... Mas assim, o que eu falo assim, eu lembro até... Como é que pode... Você vê, fala de festa da rua, fala de Maurinho e Romário. Não fala de Marcelo, não fala. Não. Mas por quê? Porque quando chega aqui, o que a imprensa, né, as pessoas falavam? O Romário, o Maurinho sai com o Romário na festa da uva, o Romário é mandado embora e o Maurinho não. Isso é que pegou essa proporção. Mas tinha mais jogadores, por que não fala?
isso cai naquilo um pouco de uma pressão extra que eu tinha. Já carregava por tudo. Que eu não sei porquê, mas tinha uma antipatia nesse ponto, porque no momento que tinha mais jogadores, falava mais meu nome e do Romário. E ainda na rádio eu peguei e falei, eu pé da vida já de saco cheio dessa falação, porque a imprensa sabia, o Romário não pode ter uma festa da uva e o Romário é mandado embora e o Maurinho não. E você não pode acreditar que o Romário foi mandado embora para a festa da uva e eu não. Tipo assim... seria o contrário, né? Seria o contrário. Com todo respeito, se tivesse que mandar alguém embora, seria o Maurinho, não seria o Romário. Com certeza. É a brecha que eu tenho para me livrar desse cara, ponto. É isso aí. Tipo assim... Então, assim, eu ficava meio sacaneado, porque, porra, os repórteres que falavam muito na época, ele sabia que, pô, não tem como você mandar embora o Romário e o Maurinho, não tem como. Aí uma vez pegou eu meio virado lá, eu falei, isso aí é nessas horas que você vê quem tem moral. Eu ainda falei isso, aí deu uma... Só que voltou a pressão, voltou toda a pressão que eu tava me livrando de 97, 98, aí voltou pesado. Aí que eu falei, foi o segundo momento da minha carreira no Flamengo que voltou uma pressão agoniante, porque é agonia. Só que foi quando eu virei lateral, porque foi depois disso, depois desse episódio, que teve a semifinal da Mercosul. E eu tive que ir para lateral. Quando você imagina, eu tava sob pressão, jogando na posição errada. Mas, por um lado bom, eu falei, cara, meu contrato acaba daqui... Também já não tem muito a perder. Meu contrato acaba daqui a 3 meses. É tudo ou nada. Se eu vou jogar bem ou mal, não interessa. O que interessa é se vai ganhar ou perder o campeonato. Se a gente for campeão, vai ser bom para todo mundo, inclusive para mim. Eu falei, então, cara, esses caras vão ter que correr pra caramba. Porque não vai e acabou que foram 4 jogos, né, da semifinal, e principalmente o primeiro jogo da final aqui contra o Palmeiras, 4-3. Cara, se você ver aí no YouTube os melhores momentos do jogo, você vai ver uns 5 cruzamentos meus dentro da área, chance de gol, etc. E foi um dos melhores jogos da minha vida. Pô, maneiro demais. Então não teve nada demais na festa da uva. Eu falo, o Romário tem fama de baixinho, marrento e tal, aquele jeitão todo, de poucos amigos. Mas é o que eu falo, eu me sinto confortável saber que em algum momento que nós jogamos junto, o cara teve uma consideração para eu concentrar com ele, para eu ir para noite com ele várias vezes. E isso aí, cara, me sinto bem, sabe? Me sinto bem, porque saí com... Quantos não queriam estar no teu lugar? Eu tive um ídolo... Que virou teu amigo, né? Que teoricamente virou meu amigo, sim, exatamente. Parceiro. Virou meu amigo em algum momento das nossas vidas, se cruzou ali. E tu casou quando? Eu casei, eu fui morar junto mesmo, já era 2001, 2003, então né? pegou um rebote do Romário. Posso dizer isso? Não tem problema não. Peguei uma fase boa lá. Na época eu era solteiro, tava tranquilo. Maurinho, reta final do nosso Toque Sai. Eu quero mais uma vez agradecer a galera do Grupo Força Bruta, uma empresa especializada em consultoria de segurança empresarial, patrimonial e gerenciamento de riscos. Na prática, se você acha que a sua casa ou a sua família podem estar vulneráveis a algum risco, a galera do Grupo Força Bruta, eles vão até você, identificam os riscos e apontam as melhorias necessárias. Eles têm as melhores estratégias para poder deixar sua casa com mais segurança. São algumas alternativas como câmeras, sensores ou até mesmo cães, né? E no lado empresarial, se você está tendo algum prejuízo e não consegue identificar de onde vem, eu acredito que a sua empresa está correndo riscos, eles também fazem esse trabalho, eles identificam e corrigem falhas no processo que podem estar ameaçando até a integridade dos seus funcionários e no final gerando prejuízo no seu bolso. Exemplo prático, como eu disse, imagina aquele computador que está queimando toda hora, o Grupo Força Bruta vai até lá, identifica, a gasolina da frota da tua empresa está indo embora mais rápido que o normal, eles vão identificar a causa, também te dar as melhores soluções para corrigir esses transtornos. E também, por fim, você empresário precisa se deslocar com segurança, eles também planejam a sua viagem com tranquilidade, planejam a sua rota, fazem tudo para você ficar em segurança aqui no Rio de Janeiro, sabe como é? Então, graças ao Grupo Força Bruta, todos os convidados do Toque Sai chegam aqui no estúdio e voltam para casa em total segurança, sempre em veículo blindado e escoltado por outro veículo blindado. Afinal, o Rio de Janeiro não é a Disney. Vamos falar, eu vou pegar aqui. Pode pegar. Mas antes, para eu dar uma folhada, hoje você é treinador de futebol. A gente Sim. tem mais 15 minutinhos. Hoje você é treinador de futebol. Nessa temporada de 2025, você estava no estado do Amazonas. No Parintins. Disputou pelo Parintins. Pesquisei, fiz o dever de casa. Bateu nas 2 semifinais.
Perdemos nos pênaltis. No detalhe, não foi pra final. Mas fizemos uma boa campanha, tiramos no segundo turno, tiramos o Amazonas nas quartas, quer dizer, o Amazonas é o maior orçamento, é time de Série B. Time rico. Ganhamos de 2-1. O ano passado eu já tinha tirado o Amazonas por 3-1 nas quartas também. Foram 2 anos bem trabalhados lá, só que batemos na trave as 2 vezes. Falar um pouco rápido, assim, só uma transição. Numa transição, a minha ideia de treinador, em 94... Quando no primeiro profissional, nas quartas de finais que eu falei do Bragantino, e Corinthians, o professor Cilinho fez uma formação que no meio do campo era eu, Donizete Oliveira, que também jogou no Vasco. Cruzeiro, tal, né? Também. Cruzeiro e tal. E Alberto Ferri, que era o nosso camisa 10 e tal. E naquele jogo, ele fez uma jogada na hora de... Que ele recuou o nosso camisa 10 e empurrou para frente eu e o Donizete, que era o marcador. E eu lembro que, porra, né, que era para marcar pressão em cima, então ele tirou o camisa 10, que marcava menos, e botou o segundo volante, que marcava mais. E aquilo ali deu super certo. Foram 2 jogos, nós empatamos 1-1 e 0-0, e aquilo ali ficou na minha cabeça. Eu tinha 19 anos na época. Foi o gatilho de falar, cara... Foi a primeira vez que eu falo assim, ele montou uma estratégia. Não tem tática, não é sistema, não é 4... E aquilo ali me deu um gatilho na cabeça, uma vontade de ser treinador. Em 2004, eu aceitei sair do Brasil para jogar na segunda divisão do Campeonato Português no Santa Clara. Santa Clara. Pô, hoje Santa Clara tá bem. Tá muito bem. Na época era a segunda divisão, mas eu escolhi porque eu já pensava em, quando parasse de ser treinador, eu queria fazer os cursos da UEFA e tal. Pô, maneiro. E acabei fazendo lá o nível 1 lá em Aveiro, da UEFA. Enfim, e no Santa Clara eu tive um treinador que todo treino nós chegávamos, tava lá um papel colado na parede do que era o treino. O desenho que era o controle de treinamento e tal. E aquilo ali eu já falei, pô, legal, e comecei a guardar. Eu acabava o treino, eu pegava, então eu anexava os treinos, eu anotava que os treinos ó, esse treino aqui eu gostei, os atletas não gostou, né? Os meus companheiros não gostou, mas eu gostei. Ou que, ó, esse treino funciona. Eu começava a anotar treino. Enfim. Parei de jogar, né? Fiz esses cursos da CBF, licença BIA, e uma das dificuldades que eu tinha nesses cursos é porque você faz o curso vendo o top do que tem no futebol, né? Os exemplos... Com o que tem de mais moderno. Aquela tactical pad da vida, enfim, aquelas coisas que eu assinei uma época, mas eu fui trabalhar no Magiense. Eu fui auxiliar do PET na Série A e B. Trabalhou beleza, com o PET. Funcionou bem. Mas quando eu fui treinador, foi no Magiense, aqui no Rio de Janeiro. Numa estrutura infinitamente menor. Série C de Carioca. Então, quer dizer, o tactical pad eu nunca usei, porque não tinha como fazer, não tinha nem sede direito para fazer. As minhas anotações de treino era no caderno, então eu tinha que pegar régua, ficar fazendo desenho. E eu fui fazendo para mim uma eu botei o nome de estratégia FC, porque eu lembrei daquele negócio que eu falei lá atrás. Vou jogar nessa aqui, ó. Só pra gente que ver. Eu lembrei a estratégia que o Cilinho usou, então por isso que é o nome estratégia. E aí aqui eu fiz um controle de treinamento, da minha maneira de organizar os meus treinos. Eu tô falando em 2018. Nós estamos em 2025. Todos os times que eu passei, Magiense, Barra Mansa e tal, agora o Parintins, o meu auxiliar, quando vê isso, pede, o treinador dos juniores dos clubes, quando vê isso, pede. Todo mundo gosta do todo conteúdo, mundo gosta. Do material. Porque organiza e facilita a vida do cara, né? Porque ele acaba aqui tendo... Deixa eu seguir pelo que eu folhei aqui antes da gente começar a gravação. O que tu consegue ter um controle de treinamento, saber o que você tá fazendo, saber o teu planejamento e em que etapa você tá do teu planejamento. Eu anoto em que etapa que tá nas sessões de treino. Eu anoto pegar um pouquinho de água, por gentileza. Eu anoto todos os treinos, às vezes eu anoto o treino que deu super certo. Então eu tenho uma parte aqui de anotação. E eu faço isso desde quando comecei como treinador principal. E o que eu percebi? Né, eu brinco assim, uma coisa quando você faz... Eu fiz o curso da CBF, da licença A. O cara mostra umas coisas, até o exemplo da jogada, da organização ofensiva, defensiva, às vezes é o Bayern de Munique, Só que quando eu chegava no Magiense, a estrutura é outra, o campo não dá para fazer, não tem isso. Então assim, eu fui criando meios para facilitar o meu trabalho nesses clubes de pequena estrutura que trabalho. E que é o problema para todo mundo. Então, e aí eu percebi o quê? Que todo mundo que vê... Gosta. Tem os mesmos problemas, as dificuldades que eu tinha é o que eles fazem.
Aí eu falo assim, pô, a minha preleção, a maioria das preleção, não tem lugar para fazer uma preleção, botar no PowerPoint, não tem. Então, assim, aquele programa que faz o botão mexer, não serve para mim. O ambiente que eu tô não tem. Só se eu levar... Não é a tua realidade, né? Aí eu bolei também uma forma de fazer preleção, aí eu faço no computador, né? Aí o computador pro vestiário, aí eu chamo grupos pequenos, eu pego a minha parte defensiva e faço a preleção separada, dando ênfase do que eu quero para eles. Aí eu trago o meio do campo, depois eu trago o ataque. Quer dizer, são maneiras que eu fiz para a realidade que eu vivo. E o Parintins hoje, apesar de ser primeira divisão da Amazonense, está fazendo um bom trabalho e tal, não é a estrutura que tem todos os clubes do Brasil, né? De Série A e B, principalmente. Então, e como eu vivenciei Série B como auxiliar do PES no Criciúma, Sampaio, Série A no Vitória, então lá você tem tudo isso do bom e do melhor, você tem toda a análise de desempenho. Uma galera do scout, a galera de tudo. Que numa estrutura menor numa você estrutura não tem. dessa é você com você mesmo e no máximo o teu auxiliar que vai te ajudar. Então, assim, esse controle de treinamento, cara, me ajuda. Dá pra ganhar um dinheiro com isso aí, hein? Terminar de formatar, tá em desenvolvimento que você falou, né? Tá terminando, reta final de desenvolvimento. Vamos vender esse negócio aí, se precisar de um sócio, ó. Vai ser lançado sim. E eu tenho certeza, é lançado para escolinhas de futebol. Principalmente, né? E mais pra frente eu trabalhei, como eu falei, eu fiz o curso da licença B e A da CBF, eu tenho o curso da UEFA, que eu fiz em Aveiro, eu tenho uns congressos que eu já fiz, Futicom, lá em Aveiro, em Portugal, eu fiz os congressos de futebol. Então, assim, é uma troca de experiência que eu tô fazendo, aprendi muito, trabalhei 3 anos e meio na FCB Escola, que é a escola oficial do Barcelona. Então, tipo assim, eu tenho muita coisa em relação a sessões de treino, em relação a como montar um treino, em relação ao material para você poder fazer tem toda a explicação. A descrição do trabalho, ó, primeiro pré-treino, mobilidade mais posse, 4 contra 1, segundo finalização com cruzamento, o tempo que tu vai dedicar a esse treinamento. O mais importante é o controle, que eu vou passando semana em semana, então eu divido, né? Aí eu tô falando do meu trabalho pessoal, eu divido meu trabalho em 4 blocos, em conteúdos técnicos, conteúdo de jogo, conteúdo de sistema. E isso daqui me faz saber em que bloco eu tô, em qual parte do trabalho eu tô, para não se perder, porque se perde o início, ainda mais quando você está numa estrutura que você chega para treinar, o teu jogador pegou 2 conduções para chegar. Quando eu trabalhei, quem não conhece Magé, na minha casa Magé é 2 horas e meia de carro, então imagina um jogador que ia de ônibus. Então, assim, eram duas condução para chegar. Então, assim... Isso tem que levar em consideração no cara. Eu tô vendo aqui uma parte aqui, Maurinho. Desculpa te interromper. Não. Análise de treino semanal. É tipo uma folha para tu fazer um resumão da semana. 6 dias. Eu fiz 6 dias de treino partindo do princípio, que é de segunda a sábado de manhã. E domingo, se tiver jogo, então aí tá, o resumo. O resumo eu faço. Os treinos, o treino do dia tal... Foi muito bom, gostei, os atletas gostaram, ou esse daqui não andou muito, então eu tenho que voltar um treino. Aí eu vou ter que pensar na minha forma de trabalho, no meu conteúdo de treino. E melhorar a didática para passar para o atleta. Na minha metodologia de fazer, esse treino não funcionou, então eu vou fazer um treino com um pouco menos de regras, vou dar um passo atrás para depois chegar nesse treino que não funcionou. Então, assim, porque eu quero chegar no objetivo final, que é onde o meu trabalho, né, a inserção de todos os treinos vai parar. E eu tenho certeza que, como meus amigos que trabalharam comigo gostaram e eu, né, eles viram e quiseram, eu tenho certeza que é muita gente. Eu volto a dizer, a mesma dificuldade todo que mundo eu que tive. Você é de verdade, quem é de verdade vai ter essa dificuldade. Pô, então, assim, o bloco da metodologia, muito mais. Parabéns, cara, assim, vai legal. ser bacana. Vamos desenvolver. Quando tiver contar com a gente aí, eu te mando aí pra gente divulgar. Conta com a gente, vamos divulgar aí, já vai sair um corte disso aí, com certeza. Vai ficar bacana. E pode ter certeza que vai ajudar todos. Escolinha de futebol, de qualquer escola, não precisa ser de clube, escola da tua cidade, do teu amigo. Isso daqui vai ajudar a ter. E mais para frente, vai entrar também a minha metodologia de treino, o que eu gosto de trabalhar, eu vou lançar e vou divulgar, porque essa troca de experiência, a dificuldade que eu tive, aquilo que eu volto a dizer, os cursos que eu fiz da CBF Academy, licença A, top, mas quando você vê lá uma organização defensiva, uma ofensiva, e você vai ver o exemplo é o Barcelona, é o Bayern de Munique, é o Real Madrid, é uma realidade que não está na minha mão. Não tá. Então, assim, a minha realidade é outra. Então, a minha forma de trabalhar, eu tenho que se adaptar. Tem que adaptar, claro. E às vezes, eu com 20 anos, como atleta profissional, 20 anos, com mais
6 anos como auxiliar técnico, mais 8 anos como treinador, nós estamos falando de mais de 30 anos vivendo de futebol diretamente nas verdade mesmo. Dentro das 4 linhas. Eu tive que criar algumas coisas para me facilitar. Então, a tua vida. Eu imagino que muita gente que tem muito menos tempo do que eu possa ter mais dificuldade ainda. Mas vai dar uma ajuda aí. E vamos falar do professor Maurinho. É Mauro Fonseca. Aí tem que... Lá no Amazonas colocaram o Maurinho Fonseca. Porra, aí não adianta. Sabe aquela coisa que não tem para fazer? Tudo na tua vida é assim, as coisas acontecem do jeito que... Mas assim, porque Maurinho todo mundo me conhece. Né? Mas eu acho que é o atleta, né? Mas o treinador acontece, quando você vai anunciar, aí os caras falam, é Mauro, o Maurinho que jogou no Flamengo, nem nessa que é o Maurinho, alguém lá, algum repórter colocou Maurinho Fonseca, porque tava com o Mauro Fonseca e cara, ficou e assim, não adianta querer mudar, né? As coisas vai, mas é Maurinho Fonseca que tá como treinador. Então, como é que é o tipo de trabalho do professor Maurinho Fonseca? Eu quero... Então, tá bem lá, sou tricolor. Tá bem latente aí, ó. Fernando Diniz, Mano Menezes, Renato Gaúcho. Os 3 trabalhos estão bem vivos na minha cabeça. Comparar o meu trabalho com esses caras é bravo. Não. Na verdade, no sentido de posse de bola, é mais reativo, é mais propositivo? Ou você acha que depende do elenco, o trabalho do treinador também é identificar o elenco e extrair o melhor? Pergunta boa. Eu vou te falar porque é pergunta boa. Se põe no meu lugar. Quando eu saí do Vitória, eu era auxiliar do Pet, do Alexandre Galo no Vitória, eu saí e fui parar no Magenhense, Série C de Carioca. Então, quando nós montamos o time, eu não sei, os meus adversários, é tudo adversário que se juntou também para fazer o campeonato, não um time que você conhece, que você vê. Então, assim, o meu raciocínio foi sempre propor o jogo, marcação linha alta, jogar em cima dos caras, se os caras forem bons, nós vamos descobrir no jogo. Então, se os caras forem bons, eles vão empurrar nós para trás naturalmente. E se empurrar nós para trás, nós vamos nos adaptar mais na organização defensiva. Mas como eu não conheço o meu adversário, conheço poucos jogadores, eu sempre montava o time para dentro dos caras, linha alta, e vamos ver o que acontece. E fui campeão no Magenhense. Aí. E abre aspas aqui, porque o Magenhense nós montamos o profissional, foi o primeiro ano como profissional do Magenhense, era um time amador que se tornou profissional. E nós montamos, né, nós que eu falo, era o presidente, o Cinho, o Rogério Alves, que era o gerente, eu e o Binho, que era o auxiliar. E o Binho, nós treinava de manhã, o profissional, e de tarde o Binho treinava os juniores. Nós fomos campeão no profissional e nos juniores. Batendo os dois. E ele era meu auxiliar no profissional e fazia os juniores lá. E aí o raciocínio era esse, a gente não conhece pra cima. Então, assim, mas assim, se eu tô que nem agora no Parintins, claro, eu joguei 2 vezes, na verdade, 4 vezes contra o Amazonas. Vou falar Amazonas que é mais fácil, que é Série B de brasileiro. O ano passado nós empatamos 1-1 o primeiro jogo, e o segundo jogo era as quartas de final do segundo turno, nós ganhamos de 3-1. Esse ano eu perdi de 2-0 o primeiro jogo fora de casa e ganhamos de 2-1 as quartas de final do segundo turno de novo. Por que eu estou falando e estou citando um time de Série B? Claro, eu fiz uma estratégia muito mais defensiva do que ofensiva, porque o meu time não tem nem peça, nem força física. Não tem bala para trocar. Para trocar. A verdade então, assim, tivemos que fazer a estratégia de ser um pouco mais defensivo, de ser um pouco mais cuidadoso. Cara, mas se você pegar esses 4 jogos, eu tenho uma derrota, um empate e 2 vitórias. E, assim, as vitórias foram no mata-mata. Mas eu posso dizer assim, eu gosto de ser mais ofensivo. É um sangue meio... Eu falo assim, alguns clubes que eu gosto de ver, independente da fase, é Flamengo, Atlético Mineiro, Santos, que é time grande que joga assim, os meninos da Vila não jogam para não tomar gol, eles jogam para ganhar de fazer 4 e mesmo que tome 2, não é problema. O Atlético, se você não jogar para cima, o Flamengo, se você não jogar... Você vê a dificuldade que o Tite teve, pô, quem sou eu para falar de Tite? Mas assim... O trabalho do Tite eu gosto muito, tem muita coisa que eu adoro no Tite, defensivamente falando. Mas não casa com o perfil não casa com o clube. Eu acho que a pressão que ele levou muitas vezes é porque o perfil não casa com o clube. Eu penso, sim, uma coisa muito mais ofensiva, mas claro, como eu citei aqui do Amazonas. Com o Amazonas não dá para pensar, eu não tenho time para jogar, empurrar os caras para trás e dar pressão o tempo todo. Eu tenho que usar as estratégias. O que eu penso, mas teoricamente deu certo, né? Eu tô com mais vitória mais do que derrota. 2 eliminações. Mas tu gosta o quê? 2 pontinhas rápidos, um centroavante, dá uma... O meu trabalho, eu sempre inicio no 4-3-3 para dar... Porque é o que eu falo, o nível que eu trabalho, o padrão que eu tô aqui de atletas e tal,
Eu acho que é mais fácil, eu tenho uma sensação que eu consigo passar a informação e fazer com que eles entendam melhor, partindo do 4-3-3. Mas, assim, contra o Manaus, eu joguei no 5-4-1. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas, assim, o 4-3-3 eu consigo fazer variação tanto em organização defensiva, ofensiva e transições, de uma maneira que eu me sinto mais confortável na minha explicação. Perfeito. Sabe? Às vezes eu acho que tem jogo que eu falo assim, pô, um 4-4-2 caia bem. Mas eu não sei se vai eu vou embolar o raciocínio dos caras. Aí vai pior, aí, melhor. Quando eu tenho, depois que passa 3 meses, 4 meses de trabalho, eu vou variando. Sim. Mas naquele primeiro 2 meses e meio de trabalho, cara, onde eu sinto mais confortável em passar a informação, porque o mais importante para mim é fazer eles entenderem. Então, eu posso ter 5, 3, 2... Qual que eu consigo ter mais confiança em passar a informação para os atletas e fazer com que eles entendam, é o que eu me seguro. Então, os primeiros 2 meses e meio, eu sempre começo no 4-3-3, depois eu vou variando conforme o que eu tenho de plantel, etc., adversário, etc. Mas os clubes que eu trabalhei, como normalmente eu tenho pouca informação do adversário, então é linha alta, marcação, pressão, e vamos deixar os caras, se os caras for bom, eles vão empurrar nós para trás e vamos ter a humildade de começar na linha alta e terminar com 6 na linha baixa, não tem problema. Se os caras merecerem e fizer que a gente recua, né? E hoje você é um treinador, tá no mercado, não vamos ser antiéticos. Uma perguntinha só, não vou perguntar de ninguém, só de seleção brasileira. Quem seria o treinador? Quem você acha que é o melhor nome para assumir nesse momento do nosso futebol? Eu não gostaria que fosse estrangeiro, não gostaria. E o principal motivo que eu não gostaria, que eu abro uma aspa legal aqui, é porque está muito mais no modismo, a falação, do que na precisão de falar assim, é esse que vai resolver, é esse que vai vir ajudar. Está muito mais no oba-oba. E no oba-oba, quem vier não vai ajudar do mesmo jeito, vai ter problema do mesmo jeito. É o que eu penso. Tipo assim, se você pegasse o Abel Ferreira aqui, um exemplo. O Abel, eu não sei se é mais... Eu nem considero muito... Já está 5 anos lá, já ganhou uma pancada de título. É um cara que poderia ser o nome, acho que ele teria um problema, porque acho que ele se desgastou com a imprensa e na seleção a pressão vai ser maior. Mas eu gosto muito do Abel, muito pela regularidade que ele mantém depois de tanto tempo. E com um plantel que nunca foi igual ao do Flamengo em 2019, nunca teve um plantel que esses caras tiveram. Concordo. Mas eu acho que está muito modismo, tá numa forçação para ter um cara de fora. Por esse motivo, não é porque o cara é de fora, por esse principal motivo, eu tenho meu receio. Aí você fala assim, de jogador, cara, o Renato Gaúcho é um cara que eu tô há anos, nós estamos vendo há anos, ele desde a época do Fluminense, que ele perdeu uma Libertadores, que o pessoal botou pilha, que é boleirão. Pô, de boleirão, ele já ganhou uma porrada de coisa, já só faz bons trabalhos. O jeito dele não é um jeito... Cara, é um preconceito também, cara. E qual é o jeito? Não, qual é o jeito? Cada um tem seu jeito de fazer o coisa. O importante é dar certo. É fazer funcionar. Eu acredito que CBF, problemas internos, extra-campo, vai atrapalhar qualquer um que tiver ali dentro. Vai atrapalhar. Não tem Porque como. todo mundo sabe que tem, a gente já sabe como funciona, tá escancarado, né? Não. Eu vi uma matéria esse dia, não era nem daquela Piauí, era outra lá que falava dos ex-presidentes da CBF que tiveram problema com a justiça. Nós estamos falando de 15 anos atrás, que vem que já vem acontecendo. Então, esse extra-campo tem que ser melhor. A hora que melhorar isso, naturalmente é que vai melhorar dentro. Em termos de jogadores, eu falo, se você trouxer um treinador estrangeiro, a Argentina ganhou do Brasil, a Argentina, campeã do mundo, bicampeão da Copa América. Isso aí. Né? Nós estamos falando de um time que está no topo. Tá no alto. Foi jogar contra nós em casa, botou 4 meia, com mais característica de marcação, sabe? Mais característica... um time que, teoricamente, se fosse o Brasil, se fosse o inverso, nós ia ter que falar, tem que ganhar da Argentina de 5, tem que jogar para cima. Você imagina, e nessa fase que nós estamos ruins, você imagina o treinador que vier, falando da linha ofensiva lá, Rodrigo, Vini, Rafinha e o centroavante, e mais um centroavante de área que seja quem for. Seja quem for, porque tá rodando. Aberto. Esses 4, o treinador que chegar tem que tirar um deles para recuar o time. Teoricamente, vai jogar contra a Argentina fora. Teoricamente, nós tínhamos que dar uma fechada, porque o nosso momento é ruim, o dele. Mas como é que tira? Olha a pressão que o Dorival ia passar se tirar, mas a pressão está lá, de qualquer maneira. O que eu fico
pensando, será que se viesse um treinador estrangeiro e tirasse, botasse só 2 atacantes, ia tomar a pressão que se for um brasileiro fazendo? Talvez não. Aí que eu entro. Então tá no modismo o negócio, tá no momento da falação. Então Mas tu vai escorregar e não vai me dizer quem tu gostaria? Não, eu falei Renato Gaúcho. Então... Hoje, um brasileiro tal. Seria o Renato. Pra mim, o Renato Gaúcho. Tá certo. Por que não? Eu concordo. Não, mas é o meu... É boleirão, o jeito de ser. E ele que entrega os DVD dele pra todo mundo e tal. Ele deu uma entrevista bacana que ele fala assim, e eu concordo nele, um ambiente, quem controla um ambiente dentro do campo, você controlar 30 caras, alguns dele ganhando mais de 1 milhão. Você tem que ter o poder de controle. Uma coisa que eu falo, o Jorge Jesus fez uma coisa no Flamengo, um ano no Flamengo, cara, histórico, né? O que aquele time jogou. Mas eu falo, a melhor coisa que ele teve não é a tática, não é nada. A melhor coisa que ele teve foi a capacidade de controlar Rafinha, Felipe Luiz, Gabigol, Arrascaeta. Bruno Henrique, Tananã. Do Bruno Henrique. Esses caras alguns estavam chegando no Flamengo, cada um com a tua particularidade, e ele teve um controle de gestão de grupo ali. Se ele faz um negócio meio sério, meio grosso, mérito é a forma não, se ele faz, se é dessa forma que ele faz, mérito dele. Se é da forma do Renato Gaúcho, que é na boleirão. Sim, por esse lado Qual o grupo que o Renato Gaúcho perdeu em algum momento? Não tem. Olha quantos times tem que ele passou, quantos títulos. Já tá fazendo o Fluminense. A torcida do Grêmio ontem já tava gritando o nome dele, tinha até a hashtag Volta Renato. Quer dizer, cara, eu acho que seria um bom nome. E eu não sou... Só para... Claro. Desculpa, nada. Eu não sou contra. Não pode... Seria uma vergonha pro futebol brasileiro. Tal. Eu não sou contra. Você viu o treinador de Portugal? Nós falamos muito do treinador português. O treinador de Portugal hoje não é português. Então, quer dizer, a gente tem que ter a humildade de saber que informação, troca de informação, troca de conhecimento vai ser sempre. Eu tiro o chapéu uma coisa para os portugueses e que a gente precisava fazer, os portugueses botarem em livros o que eles acreditavam de futebol. Acabou que a gente acabou seguindo, e que eu acho que é errado, que nós fomos seguir uma coisa europeia em vez de continuar com o nosso momento. Um momento de formação, de tudo, às vezes eu tenho umas críticas para fazer. Mas uma coisa você tem que tirar o chapéu, porque você botar em um livro que você pensa e bater, porque você está botando a cara a tapa, porque futebol, cada um tem a sua... Então eu acho que o brasileiro precisava, primeiro, botar a metodologia nossa em prática, divulgar e estudar e fazer... E fala, não, nós vamos fazer. Mas não está dando certo, dane-se. Mas vai ter que voltar a dar certo essa coisa, porque sempre deu. Então eu acredito nisso. Respondido. Tá bem respondido até. Beleza. Professor Maurinho Fonseca, já passamos da reta final, da reta. Já está convidado a voltar, inclusive, porque faltou muita resenha, faltou muita gente falar muita coisa. Eu tenho sempre para encerrar o episódio do Toque Sai, o quadro Toque Sai, aquelas perguntinhas, resposta curta mesmo. Melhor treinador que você teve como atleta? Então, eu falo assim, eu tive muitos treinadores, sabe? O Maurinho, treinador aqui, tem uma influência de vários treinadores. Mas, assim, eu não tem como não falar. Carlinhos, que é o cara que me fez eu dar a volta por cima na minha carreira, que me fez abrir os olhos, que me fez acreditar em várias coisas que, em algum momento... O que o Maurinho acreditou no Bragantino, ele perdeu num certo momento, depois voltou tudo. Então, é Carlinhos e o professor Cilinho. E não tô, sabe, o Zagallo foi importantíssimo, várias coisas para mim. Ter trabalhado com... Eu tive um treinador, João Carlos, nós fizemos 13 jogos invicto no Bragantino. Cara, aprendi tanta coisa dele. Mas essas duas pessoas foram duas pessoas que botou olho no olho, que direcionou algumas coisas que eu estava perdido. E eu sou muito treinador... Por causa desses dois tem muita influência no teu gosto trabalho. Muito da forma que... E eram 2 jogadores que não eram de gritar na beira do campo, o Carlinhos mal falava. Tudo. É que eu falo, não tem gritaria, não tem nada, e ganhou vários títulos. E deu certo, isso aí. Assim, esses dois aí eu tenho que colocar, não tem como. E o cara mais brabo que tu teve que marcar, assim, que tu falou, esse aí me deu trabalho. Toda vez que fazem essa pergunta, eu cito um jogo do Vasco que eu acho que dá pra fazer entender. Sabe? Dá para fazer entender. É isso. Quando você tá na marcação, eu cobri a zaga aqui, né? Então, a zaga tá... O jogo do lado esquerdo. Então tá Sim. Né? Era Atis, Gamarra, Juan e eu.
Eu tô aqui, aquilo que eu falo, quando você olha assim, você fala assim, qual é o mais bravo? Aí eu troco a pergunta. Você olha, tá o Euler. O Euler, você sabe que se a bola entrar no fundo, se eu estiver perto dele, eu não pego, ele vai abrir 5 metros de distância, que ele é bem mais rápido que eu. Então, tipo, quando era o Euler, eu já baixava ali uns 4, 5 metros. O Juan já sabia que não tem mais impedimento, porque eu vou quebrar esse impedimento aqui, porque eu vou ter que marcar. Ponto. Aí olho, não é o Euler, era o Pedrinho. Não, o Pedrinho, se dominar e virar de frente, e o Pedrinho ele vai achar. sai dos dois lados. É. Se ele vier de frente, vai ter que ser falta, uma hora vai ter amarelo, Então, quer dizer, eu tenho que encostar para não deixar ele virar. Daqui a pouco é o Felipe. O Felipe dribla andando. Se chamar para dançar. Se der bote, não pega. Então, tipo assim, como é que eu escolho um? A dificuldade é essa. E eu vou te falar, e o cara do Vasco, que eu acho que eu tomei umas 2 canetas jogando, foi o Wagner Pelé, que ninguém lembra. Muitas vezes eu falo com pessoas mais novas, não lembro, porque ele teve uma carreira que não foi tão assim falada. Mas como é que marca o Wagner? Também não marca. Tipo assim, absurdo. Tecnicamente, esses caras, era absurdo. Eu poderia falar de Edilson Capetinha, quando eu joguei contra, que eram uns caras que não tem como marcar. Ali você tem que minimizar ao máximo o teu posicionamento de corpo, para fechamento de linha, minimizou ao máximo, porque se pegar no dia mal, no dia bom deles, ou você desconcentrado, já era. Não, se desconcentrar, já era. Vira piada. Um dos exemplos, um dos jogadores que eu falo... Porque você vê, num jogo só, eu tô falando de 3 características diferentes e que você tem que quebrar a cabeça para fechar. Futebol não dá para ser engessado, jogada marcada da mesma forma. Como não falar do Edmundo? O Edmundo era outro, que parecia que não tinha drible, mas ele tocava a bola no meio, dava forte, que nem um touro. Quer dizer, cara, era todo... É o que eu falo, a atenção, a virada de chave. Eu era assim, eu olhava pro lado, é o Euler. Eu já baixava 4 metros para cá. Eu olhava, é o Pedrinho. Eu andava 2 metros para perto dele para ele não pegar de frente, para eu tentar antecipar. É o Felipe. Felipe, eu rezava só pra ele. Não, eu nunca tomei um drible do Felipe. O Felipe levava até porque na área chutava pro gol, mas eu não tomava drible. Não dava um bote, tudo ia. Não dava. Mas é brincadeira a parte. Tá certo. Maurinho, eu quero agradecer, cara, a tua disponibilidade a ter vindo aqui no Toque Sai. Pra mim é muito importante. Aquilo que eu falei no começo, vem a galera aqui que significa muito pra mim. Eu que tô nessa idade aí, comecei a acompanhar futebol em 95, 96. Então, aquela fase de moleque ali, eu falo que até 2008, 2009, época mais adolescente ali, eu escalava todos os times, eu sabia todos os times. Então, essa galera, você falou do Wagner, o Wagner é um dos exemplos que é o cara que hoje, não sei nem que time ele ia estar jogando, não sei nem quanto valeria o passe dele. E um outro cara também, o Djair, cara. O Djair era um cara... Não, o Djair é monstro. Um super-herói pra mim. Eu sempre falo do Djair e é um cara que a molecada não tem noção do quanto jogou. O Bobear não tem noção do quanto um Djalminha jogou. Que já é mais... Você vê eu vi uma entrevista do Pet esses dias, falando, tal. Aí ele fala, de todos os 10 lá, esse daí é o gênio. Quer dizer, você vê um Pet falando do Djalma. É isso. E as pessoas, às vezes, não têm a dimensão, né? Não tem a dimensão. As pessoas... cara... Eu joguei contra aquele Palmeiras da Parmalat, com o Djalminha, Rivaldo. Nossa, você tá louco. Luizão, todo mundo. Luizão. Foda. Rincon, aquele time. Tem uns times, né, na minha cabeça. Aquele bicampeão do Telê no São Paulo, aquele time todo. Se bobear, se a gente parar aqui e pensar um pouquinho, a gente saberá fazer a escalação. Aí depois vem ali 92, também da 22, 93, da Parmalat, ali do Luxemburgo, que também ganhou do campeão brasileiro. 2019 agora do Flamengo é um que também ficou. Enfim, cara, são os Santos de Neymar ali, porra, fez uma 2010, coisa. São times que já não tinha no nome tanto jogador de brilho, mas tinha um Neymar da vida, eu tô falando do Santos, né? Mas tinha uma coisa ali. Cara, é surreal o que esses times fizeram, né, cara? Porque tem outros que, se pensar um pouquinho, faz. Maurinho, obrigado, irmão. Obrigado por ter vindo. Como eu falei, foi muito importante. Para mim, pro Toque Sai, eu quero agradecer mais uma vez ao Grupo Força Bruta pela moral. Trouxe o Maurinho em segurança, vai levar o homem aí, escoltado, carrinho blindado, vai chegar, a vizinhança vai até querer saber o que aconteceu. Parabéns por esse trabalho que está sendo desenvolvido, parabéns pelo teu trabalho no primeiro semestre como treinador. E é isso, já está convidado a voltar, a casa é sua, sorte e sucesso na sua vida.
Toksai vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a moral de todo mundo que curte, comenta, compartilha. Aproveita, vê se você já é inscrito no canal. Se não for, só se inscrever aí, não custa nada. O Toksai tá no TikTok, tá no Quai, tá no Instagram, tá no YouTube, tá tudo. Então dá uma moral pra gente aí. @Toksai Podcast. Eu sou o Chico Júnior e vou ficando por aqui. E hoje a resenha foi maneira demais com o Maurinho. Tamo junto, até a próxima. Valeu!